Vamos aí, capítulo 4 e versículo 1. É melhor a gente ler do capítulo 3, versículo 10, que as coisas ficam mais claras. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso, e ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és um Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é certo essa tua ira, esse teu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana, e se assentou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E o Senhor fez nascer uma boboreira, que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar de seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da boboreira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a boboreira, e esta se secou. E quando apareceu o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: é razoável que assim te enfades por causa da boboreira? E ele disse: é justo que eu me enfade a ponto de desejar a morte. E disse o Senhor: você teve compaixão da boboreira, que não trabalhaste, nem fizeste crescer, que em uma noite nasceu e na outra morreu? E eu não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também de muitos animais? E assim termina esse livro com uma pergunta sem resposta. Bem, o nosso assunto hoje, irmãos, nós vamos falar confronto, né? Deus, ele vai fazer um confronto, ele vai confrontar o egoísta, e vai fazer com que o egoísta olhe para si mesmo. Por isso o título vamos dar um espelho para esse egoísta, né? Um espelho para o egoísta. Nós estamos encerrando aqui as nossas mensagens sobre o livro de Jonas. Nesses últimos 4 domingos, nós falamos só sobre Jonas. E o assunto maior é tratando o egoísta que existe dentro de nós. E nós podemos observar que não existe um personagem mais egoísta em todas as Escrituras que o Jonas. Então, esse é o nosso assunto. Nós estamos falando como tratar o egoísta que existe dentro de nós. E aí, irmãos, ele não quer que as pessoas que não são de sua nação sejam salvas. Na verdade, ele tem um povo em especial que ele odeia, que ele detesta. Você tem alguém em especial que você odeia, que você detesta? Aprenda com Deus, porque Jonas não aprendeu. Jonas, você pode olhar para ele e dizer assim: olha, eu não quero ser como Jonas. Ele odiava os ninivitas, ele disse: não, eu prefiro morrer do que pregar o evangelho para esses ninivitas. E assim ele faz o livro todinho. Ele começa pensando assim, ele vai terminar fazendo isso, como ele mesmo diz
de uma forma bem dura para Deus. Tá certo que sim, eu prefiro morrer. Esse é o Jonas. Ele é um egoísta, muito egoísta. No capítulo 2, irmãos, quando ele resolve fugir da presença de Deus, pega aquele barco, vai para Tarsis, tem uma tempestade, quase que o barco afunda, e aí então o capitão chama a atenção dele, ele tem que confessar: está acontecendo isso por minha causa, me joguem ao mar. Era só ele pedir perdão para Deus que a tempestade acabava, mas não, ele é duro. E aí Deus então, meus irmãos, continua a tempestade, está todo mundo remando, e vamos jogar o homem ao mar. Jogam ele ao mar, e Deus prepara um peixe, e o peixe engole o Jonas. E aí o Jonas, ele passa pelo primeiro inferno. Ele diz no capítulo 2, essa é a palavra que ele usa no capítulo 2, é a palavra inferno. Versículo 2: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno eu gritei, e tu ouviste a minha voz. Deus permitiu que o Jonas vivesse o seu próprio inferno. Ele queria que todas aquelas almas em Nínive fossem para o inferno. Só que um inferno perpétuo, um inferno eterno. Aquele inferno da parábola que Jesus conta, do rico que está lá clamando, e é proibido que ele saia de lá, nunca mais ele vai sair de lá. Estou aqui ardendo. Pois bem, Deus permite que ele viva o seu primeiro inferno. Ele está lá, no ventre do peixe, sendo queimado por aquele estômago cáustico. Olha, horrível. Muito bem, ele clamou a Deus. Deus ouviu, Deus teve misericórdia dele e disse: Jonas, vai fazer o que eu te mandei, vai lá em Nínive, prega a palavra que eu falei para você pregar. Ele vai. Mas irmãos, que pregador horroroso, que pregador sem vontade. Nós falamos um pouco sobre isso a semana passada. Olha, nós falamos a semana passada que o amor de Deus venceu o egoísmo. É isso que nós falamos a semana passada. A mensagem de Jonas foi uma mensagem sem amor. Agora, pense nisso. É sem amor porque ele não tem amor pelas almas. E quando uma pessoa não tem amor pelas almas, ele nem vai querer pregar. E se Deus obriga ele a pregar, então ele vai sem vontade. Olha só, ele não sente a dor da perdição dos seus ouvintes. Ele é econômico, tanto no tempo quanto nas palavras. Ele podia ficar 40 dias pregando, ele só prega um dia. A cidade demorava 3 dias para ser percorrida, ele fez em 1. E ele só falou 7 palavras. Ainda daqui a 40 dias Jonas será destruído, e pronto, só falou isso e foi embora. Fez aquela cabaninha aí que nós vamos ver hoje, e ficou lá esperando que a cidade de Nínive fosse destruída. Ele fala de juízo, mas ele não fala de misericórdia. Ele fala de destruição, mas ele não dá uma chance de arrependimento para aquelas pessoas. Ele fala de perdição, mas ele não fala de salvação, e muito menos ele não fala do amor de Deus e da misericórdia de Deus que ele conhecia tanto. Mas olha só, o amor de Deus venceu o egoísmo. Com apenas 7 palavras. Nós lemos aqui no capítulo 3 e versículo 10, capítulo 3 e versículo 8, Os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco, clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há em suas mãos. Este é o maior milagre do livro de Jonas. Almas salvas, homens maus, violentos, transformados pelo poder do Espírito Santo. Eles foram salvos. Irmãos, esse é um milagre que Jonas não aceitou. Então, o amor de Deus, como nós falamos a semana passada, vence o egoísmo. Mas Jonas não aprendeu essa lição. Qual é a razão do pregador, meus irmãos? Qual é a reação do pregador quando todos os ouvintes que ele prega creem? Pense bem, eu aqui estou pregando para algumas dezenas de pessoas, mas já houve pregadores que pregou, por exemplo, para milhares de pessoas, como aconteceu com Jonas. Provavelmente a cidade tinha 600 mil pessoas. Bem, Pedro pregou em Atos capítulo 2, 3.000 pessoas se converteram.
Mas havia milhares e milhares de pessoas em Jerusalém. Então uma parcela muito pequena dos seus ouvintes ouviram a palavra e se converteram. É muito difícil um pregador pregar para 100 pessoas e 100 pessoas se converterem. Então qual é a reação de um pregador quando ele prega a palavra e todos os seus ouvintes se convertem? Nós temos a experiência, por exemplo, de Estevão, que é o inverso. O Estevão, ele pregou para centenas e centenas de pessoas em Jerusalém, nenhuma pessoa se converteu, não teve uma alma convertida. Pelo contrário, eles ouviram, pegaram em pedras, apedrejaram Estevão e mataram Estevão. Pronto, acabou, final do discurso. Olha aqui, irmãos, Jonas falou só 7 palavras, e essas pessoas se converteram. Há uma alegria no pregador quando ele prega e as pessoas se convertem. Ele fica feliz, e já explicamos isso. Da onde vem essa felicidade? Vem dos céus. Os céus, eles cantam quando uma pessoa se converte. Os anjos começam a cantar quando uma pessoa se converte, abandona o seu pecado, crê em Cristo. Então, irmãos, qual é a reação do pregador? Ele deveria estar extremamente feliz. É isso que deveria estar acontecendo com Jonas. Mas então vamos ler o versículo 1 do capítulo 4. Mas Jonas desgostou-se extremamente disso. Olha, é o contrário. Todos os pregadores do Velho e do Novo Testamento ficariam felizes, e alguns ficaram felizes porque seus ouvintes ouviram e se converteram, pelo menos alguns. Mas Jonas não está feliz. Olha essa frase, no versículo 1. Jonas desgostou-se extremamente disso, ou seja, isso ou disso, depende da tradução. Isso é a conversão dos ninivitas. Ele ouviu o que Deus fez. Liga o último versículo do capítulo 3 com o primeiro do capítulo 4. Quando você lê o último versículo do capítulo 3, é dito que Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que faria e não fez. Ou seja, Deus não destruiu a cidade, porque houve uma conversão em massa. Quando Jonas, veja só, ainda não acabou os 40 dias. Eles se arrependeram a partir do 2º dia. Jonas pregou no 1º dia, e eles já creram na palavra, e começou uma mudança, uma transformação. Essa mudança, essa transformação chegou aos ouvidos de Jonas, e ele ficou sabendo, essas pessoas estão se convertendo. O que deixa ele desgostoso? O que deixa ele desgostoso é que as pessoas estão crendo em Deus. Acredita nisso? Que um pregador pode ficar desgostoso com isso? Acredita? É a primeira vez que um pregador fica triste na Bíblia, porque alguém creu na sua mensagem. E ele realmente quer que essas pessoas se percam, vão todos para o inferno, E pior, de quem é a culpa que essas pessoas estão se convertendo? É isso que deixa ele mais indignado. Ele tem um culpado. Ele não se considera culpado, porque ele pregou o mínimo possível. Então ele sabe que ele fez o serviço que ele achava que tinha que fazer, e bem feito. Ou seja, vou lá, falo, saio de lá e acabou. Então tem um culpado, sim. Quem é culpado? Deus é culpado. Versículo 2. Orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, foi isso que eu disse quando estava lá na minha terra. Ele está dizendo por que ele fugiu, Por isso eu me preveni, fugindo para Tarsis. Eu já sabia o que ia acontecer. Ele está dizendo isso para nós. Eu já sabia que se o Senhor manda pregar, é porque há possibilidade de conversão. Sabe por quê? Porque o Senhor é um Deus misericordioso. Olha lá, o Senhor é um Deus piedoso, misericordioso, longânimo, grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Ele culpa a Deus pela conversão dos perdidos. Meus irmãos, que pregador é esse? Que espécie de pregador é esse? Por que ele é assim? Por que Jonas não está feliz? Olha a resposta aí.
O egoísmo é a razão da tristeza de Jonas. É muito fácil a gente julgar o Jonas, mas às vezes as pessoas culpam Deus. A pessoa está tão bem e eu estou tão ruim. Ele culpa Deus, ele está dizendo, ele está culpando Deus. Não acontece nada de ruim com a pessoa, é só comigo que acontece coisa ruim. Olha o emprego que ele tem, olha o que eu tenho. Você está culpando Deus. É fácil olhar para Jonas, mas em momento nenhum eu disse que o título maior era o Jonas. Jonas é só o nosso exemplo. O nosso título maior é tratando o egoísta que existe dentro de nós. É só para olhar para Jonas e ver quantas vezes eu fiz como Jonas. O egoísmo é a razão da tristeza de Jonas. Jonas sabia que Deus é Deus de amor. Jonas conhecia profundamente o amor de Deus. É a maior declaração do Velho Testamento sobre um Deus misericordioso, é essa aqui. Há uma teologia profunda em Jonas a respeito do que Deus é. E ele diz, eu sabia, quer dizer, ele tem conhecimento disso, ele conhece o coração amoroso de Deus. Qual é o problema de Jonas? Ele não quer repartir esse Deus. Ele queria que Deus continuasse sendo amoroso, sim, misericordioso, sim, e também piedoso, mas com ele, com a família dele, com as pessoas que ele gosta, ou, no máximo, da sua própria nação. É assim, que Deus me abençoe, que Deus abençoe, abençoe meus parentes, né? E depois, Deus pode abençoar, pode abençoar algumas outras pessoas lá também. Eu moro aqui nessa cidade, é bom que Deus abençoe essa cidade, viu? Porque, olha, e a cidade do vizinho? Não, nem gosto daquela cidade, eu nem passo lá. E o vizinho? Piorou, né? E eu detesto aquela pessoa, né? É fácil julgar o Jonas, é fácil falar de Jonas quando existe um egoísta dentro de nós, quando nós também não queremos repartir o nosso Deus. Irmãos, o livro inteirinho é o amor e a paciência de Deus com Jonas. Deus não matou Jonas no capítulo 1, não matou Jonas no capítulo 2, não matou Jonas que era um péssimo pregador, fazendo um serviço mal feito no capítulo 3. Por 2 vezes ele pede para morrer no capítulo 4 e Deus não mata ele. E Deus está trabalhando com ele, Deus está falando com ele, fazendo pergunta para ele, dizendo, está certo a sua atitude, você acha que você está ganhando com isso? Parabéns para você, hein, Jonas? Olha, você, né? Você acha que você está se comportando como um ministro, como um pastor, como um crente, como um irmão em Jesus? É isso que você quer para a sua vida? Não é isso que Deus está falando com Jonas o tempo todo? O tempo todo Deus querendo tocar no coração do Jonas. Sabe por quê? Porque Jonas é só um exemplo para nós. O tempo todo Deus está tentando curar esse egoísta dentro de nós. O egoísta não aceita ver outras pessoas bem. Olha, o egoísta o do Jonas, por exemplo, ele não aguenta ver uma pessoa sendo salva, perdoada, sorrindo. Aquilo destruía ele por dentro. Saber que os ninivitas estão lá e Deus perdoou os ninivitas. Isso é muito duro para mim. Eu não aguento uma coisa dessa não. E quanto mais você odeia uma pessoa, quanto mais você detesta uma pessoa, quanto mais você tem ressentimento numa pessoa, e ela está bem, aquilo é a morte, aquilo é uma destruição completa. De novo, né? Quanto mais você odeia do Corinthians, ele vai lá e faz um gol no último minuto, não é assim? É desse jeito, a coisa funciona assim, né? Então, quanto mais você odeia, detesta, como Jonas odiava e detestava, olha só, o sorriso, a conversão, a mudança daquelas pessoas incomodava o seu coração. Vendo aquelas pessoas sendo abençoadas por Deus. Eu quero mostrar aqui para vocês 3 atitudes mostrando que Jonas continuava um egoísta de primeiro escalão. A primeira atitude é que ele tem uma oração egoísta. Depois ele faz um pedido egoísta e finalmente ele tem uma atitude egoísta.
Primeiro, meus irmãos, a oração egoísta, tá? Ele está aqui desgostoso, só que uma pessoa desgostosa pode disfarçar o seu desgosto. Os egoístas, eles são bons de disfarce. Ou eles sabem disfarçar bem. Então ele podia só ficar triste e voltar para a terra dele e acabou, né? E como é que foi lá, Jonas? Não te interessa. Pronto, acabou, né? Vai lá e vê, eu não quero saber. Pronto. Mas não, ele tem uma oração egoísta. A oração egoísta é essa aí, no versículo 2, quando ele ora e fala para Deus, isso, né? Diz assim, não se conforme, eu não me conformo do Senhor ser tão bom para pessoas tão ruins, eu não me conformo. Eu não me conformo que o Senhor tem que amar essas pessoas pecadoras. Eu não me conformo que Deus vai ajudar aquela pessoa que fez tanto mal para mim. Não me conformo de ver essas pessoas bem. Há de ter um Deus nessa terra. Lá em Galho eu me lembro que tinha uma senhora, aqui tinha uma maldade no coração, que era uma coisa terrível, né? Mas não sei como está hoje, não sei se está viva ainda. Mas quando acontecia uma coisa, ela falava assim, há de pagar! Sabe aquele negóciozinho? Eu falei, valha-me Deus, me livra de uma pessoa dessa. Em nome de Jesus, amém. Eu não posso ficar perto disso nunca, né? Mas falava assim, sabe? Que a pessoa vai pagar. Eu hei de ver com esses olhos, que a terra há de comer, com esses olhos aqui eu vou ver. O que é isso aí? E a vida dela só ia para trás também, né? Só parecia caranguejo, só ia para trás. Então, irmãos, 3 atitudes. Primeiro, ele tem uma oração egoísta. Tá? Segundo, ele tem um pedido egoísta. Qual é o pedido dele no versículo 3? Olha lá, né? Então ele diz, peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Ele já tinha pedido para morrer antes, me mata, me joga dentro dessa água aí, me joga nesse mar. Bom, Deus não deixou que ele morresse, agora ele quer morrer. Agora ele está ali, ele fala, eu quero morrer, né? Para mim, melhor é morrer do que viver. Está aí, né? Novamente, ele prefere morrer do que ver os ninivitas salvos. Então, ele não tem apenas uma oração egoísta, ele tem um pedido egoísta. Aí ele tem uma atitude egoísta. E aí é o fim da picada também. Versículo 4, né? Deus até chamou a atenção dele quando ele quis morrer e disse, é razoável esse teu ressentimento, essa tua ira? Está certo isso? Mas Deus não falou, né, já vamos ver isso. Deus pergunta, ele não responde. A atitude egoísta está no versículo 5. Quando ele sai da cidade, se assenta ao oriente da cidade, faz uma cabana e assenta-se debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Eu disse para vocês, tinha 40 dias a mensagem dele, daqui 40 dias Nínive vai ser destruída. Mas a partir do 2º dia teve a conversão, a mudança. Vamos supor que eles levaram uns 20 dias, que em 20 dias todo mundo se converteu. Estou colocando só pela metade, eu acredito até que foi mais. O Jonas, ele vê que as pessoas estão sendo transformadas pelo poder do Espírito Santo, e ele sai da cidade. Ele sai da cidade, vai para um lugar distante, e ele faz uma cabana. E ele entra naquela cabana para quê? Para orar por aquelas pessoas? Não. Ele entra naquela cabana, no final do versículo 5, diz para ver o que vai acontecer com aquela cidade. Resumindo, eu não gosto muito de usar essa palavra, mas é uma palavra que o mundano usa, a pessoa fica agorando, né? Ficou lá, né? Eu vou esperar até o último momento. Eu hei de ver essa cidade destruída, hei de ver essas pessoas mortas. Agora, me diga, se você tem um exemplo de egoísmo pior do que esse no Velho Testamento ou no Novo, me diga. Eu não conheço. Mas aí, irmãos, a gente tromba com ele na nossa mente, no nosso coração o tempo todo, em coisas tão pequenas. Alguma vez você torceu para alguém cair? Para alguém se dar mal? E qual seria a sua diferença com Jonas? Eu digo que tudo podia ser diferente. Ele poderia pregar com alegria. Ele poderia ficar feliz com todas as pessoas que se converteram.
pregou feliz, se converteu, está todo mundo feliz, como Filipe fez em Samaria. Ele pregou com alegria, as pessoas ficaram contentes, receberam Jesus, era só festa naquela cidade. E melhor, ele poderia ensinar a palavra de Deus para aquelas pessoas, porque eles apenas se converteram, mas eles não conheciam a palavra. Eles iam precisar de um pregador, de um pastor lá para ensinar, para discipular. Ele poderia ser o quê? O pastor daquelas pessoas. Mas aí, olha só, como é triste, está em contradição com os céus, com a vontade de Deus, com a obra graciosa de Deus. Como é triste você estar trombando com a vontade de Deus. Como é triste o que deixa Deus feliz te entristecer. Como é ruim saber que a vontade de Deus não te traz alegria. É muito ruim isso aí, isso é mal. Então Deus faz uma pergunta para ele no versículo 4. Uma pergunta sem resposta. Qual que é a pergunta? É razoável esse teu ressentimento? Você está certo? Deus está perguntando aqui para ele, né? Ô Jonas, é uma coisa boa para a sua vida, para o seu ministério, você agir dessa forma? O original, irmão, sabe, a Bíblia foi escrita em hebraico no Velho Testamento e em grego no Novo Testamento. Mas o hebraico diz assim, é uma palavra que é usada, te faz bem, tá? Está fazendo bem para você? Você sentir isso que você está sentindo? Deus também faz essa pergunta para nós. Querer o mal dos outros faz bem para nós? Está fazendo bem? Sentir inveja faz bem? Isso é uma coisa que nos agrada? Ficamos mais fortes, mais saudáveis? Dormimos melhor? Ficar triste com alegria alheia vai nos fazer bem? Querer perdição, maldade para os desafetos vai nos fazer bem? Jonas não responde. Não responde. Sabe por quê? Porque ele não se considera um egoísta. Para ele está certo. Tem que agir dessa forma mesmo. Então o egoísmo estava enraizado de um jeito no coração do Jonas. E Deus sempre querendo tratar. Sempre querendo tratar. Mas, bom, irmãos, ele ficou feliz. É a primeira vez que você vai ver o Jonas feliz. Está lá, finalmente a gente vai ver o Jonas feliz. Aonde que está a felicidade de Jonas? Versículo 6. E fez o Senhor Deus nascer uma boboreira que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar de seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da sua aboboreira. Então Deus, ele fez nascer de uma forma milagrosa aquela planta. Nasceu, ele deitou de noite, aí quando ele acordou no dia seguinte, tinha lá umas folhinhas fazendo sombra na cabeça dele. Ele viu aquela planta. Deus, é possível que Deus fez uma planta grande, forte, cheia de folhas. E aí ele olhando aquela planta lá, a Bíblia diz que ele ficou tão feliz. A palavra para felicidade, expressar a felicidade, é a mesma palavra usada para expressar a sua ira. A palavra é extremamente, depende da tradução, tá? No versículo 1 ele está extremamente desgostoso, e aqui no final do versículo 6 ele está extremamente feliz, extremamente alegre. E como eu disse, ele está feliz pela primeira vez no livro, porque foi beneficiado, porque ele recebeu uma bênção. Ele acha que essa bênção é maior do que ser cuspido pelo peixe, porque ele não ficou extremamente feliz quando ele foi cuspido pelo peixe. Mas agora, com aquela sombrinha, com aquela arvorezinha, aquilo sim, aquilo é um motivo de extrema felicidade. Aí no versículo 6 diz que Deus livrou ele do seu enfado, tá? Então ele estava enfadado, cansado, com o sol na cabeça. Deus foi lá, fez aquela planta nascer, deu uma sombra para ele. Eu acho isso um absurdo, um desalinhamento com Deus. O perdão de Deus deixa ele triste. Uma árvorezinha de nada deixa ele feliz. Isso é um desalinhamento com Deus. Jesus uma vez, ele saiu
da região da Judéia, da Galiléia, e ele atravessou o mar da Galiléia, e ele foi para uma terra distante ali, e tinha um endemoniado numa cidade chamada Gadara. E os demônios foram lá e brigaram com Jesus, né? O que você está querendo aqui e tal? E Jesus expulsou eles. E aquele endemoniado que estava sem roupa, gritando, se cortando, ele ficou completamente curado. Só que os demônios, eles entraram nos porcos. Jesus permitiu que eles entrassem nos porcos. Tem uns porcos aí, né? Não nos mande para o abismo, nos mande para os porcos. Pronto, lá vai os demônios, tudo para os porcos. Os porcos, coitadinhos dos porcos, não tinha nada a ver com aquilo, né? Acabaram entrando no mar e se afogaram. Muitos, milhares de porcos se afogaram. Aí os donos dos porcos chegaram, né? E viram aquele camarada curado. O que aconteceu aqui? Alguém já dedurou, ó, tal do Jesus aí, né? Tirou esse monte de demônio desse endemoniado aqui, né? E jogou tudo nos porquinhos do Senhor. E os porquinhos, tadinho, foi lá, morreu tudo afogado, né? A culpa é dele aqui, né? É isso que aconteceu. O que fizeram com Jesus? Expulsaram ele daquela cidade. Por quê? Porque os porcos valem mais do que as almas. O que me irrita, irmãos, a pessoa salva a baleia, detesta ser humano, sabe? Odeia pessoas. Você quer salvar a baleia? Não tem problema nenhum. Pode salvar a baleia, pode salvar o elefante, a girafa. Ame o seu próximo. Ama a Deus e ama o seu próximo. Agora, a pessoa não ama a Deus nem o próximo, ama a baleia e acha que ele é um ser humano melhor do que o outro. Muito bem, desalinhamento com Deus. Está muito feliz com a plantinha dele, tá? A alegria de Jonas durou pouco. Versículo 7. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a boboreira e esta se secou. Deus retirou a alegria do Jonas. Lá vem um vermezinho, comeu a planta, e eu fico admirado com o poder de Deus. Ele levanta uma tempestade, ele agita os mares, ele dá voz para um peixe enorme, tipo baleia, engole o Jonas, fala com o peixe de novo, o peixe solta o Jonas, ele faz com que uma planta nasça do nada, de um dia para o outro cresça e faz uma sombra. Agora ele cria um vermezinho mesmo, e esse vermezinho come a planta todinha, acabou, matou a planta. Se secou e ela morreu. Vamos ler aqui, versículo 7. Deus enviou um bicho, o verme, no dia seguinte ao subir da alva, o qual feriu a boboreira e a secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental. O sol queimou a cabeça de Jonas e ele desmaiou. É o segundo inferno que o Jonas vive no livro. A palavra aqui é arder, sabe? Deus fez com que quando ele acordasse, a cabeça dele ardendo, olha aquele sol terrível do Oriente Médio, aquilo ardeu na cabeça dele de tal forma que ele desmaiou. A Bíblia diz isso. Lembra que ele experimentou um inferno lá no ventre do peixe? Agora Deus faz ele sentir de novo o que é queima. Você não quer queimar os outros? Agora eu vou queimar você, né? Você não quer que os outros paguem? Agora eu vou fazer você pagar alguma coisa também. Não, irmãos, Deus só queria ensinar uma lição para ele. Mas ele acordou com a testa queimando, com a cabeça queimando, né? E ele tem novamente o desejo de morrer. Versículo 8. Jonas, e ele desmaiou e desejou, final do versículo 8, com toda a sua alma morrer, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Com toda a sua alma ele está desejando morrer, e ele fala isso de boca aberta, melhor me é morrer do que viver. Aí Deus aparece de novo, só que a pergunta de Deus agora é mais direta. Ele perguntou no versículo 4 e Jonas não respondeu. Desta vez Jonas ele vai responder. A pergunta é introspectiva, tá? A pergunta é para um autoexame.
A pergunta está no versículo 9. Disse Deus a Jonas: por um acaso, é razoável que você fique tão triste por causa dessa boboreira? E ele disse: é sim, é justo que eu me enfade a ponto de desejar a morte. Qual que é o objetivo de Deus? Deus está dando um espelho aqui para Jonas. Chegou a hora de Deus mostrar para Jonas como é que é o coração dele. Deus olhou para ele e disse: você acha que você está certo de ficar aí querendo morrer por causa de uma plantinha? Você acha que isso é certo? Bem, irmãos, Deus quer saber de Jonas se aquela tristeza pela planta é correta, é justa, no sentido, faz bem isso, tá? A resposta, como eu disse, resoluta, né? A resposta dura. É sim, versículo 9, lá no meio diz, é justo, tá? Veja a palavra que ele usa, justiça, tá bom? Então nós temos aqui que finalmente o Jonas declara amor por alguma coisa. E não é pelas almas, o amor de Jonas é por uma planta que ele nunca tinha visto antes, nasceu ali de repente, morreu de repente, que ele não fez nada por essa planta, mas é a coisa melhor do mundo na vida dele, era aquela planta lá, tá? Veja, irmãos, Deus vai dar esse espelho para o Jonas, tá? Primeiro, mostra para o Jonas que ele tem compaixão. Realmente, o Jonas tem compaixão dentro dele, porque Deus vai falar aqui no versículo 10, disse o Senhor, você teve compaixão desta boboreira, ou seja, Jonas, você ama essa planta, quer dizer, você ama alguma coisa, não é verdade? Pelo menos você ama alguma coisa. E Deus é irônico, tá? Ao julgar a compaixão de Jonas. Diz assim, bom, você ama essa planta, você não trabalhou, você não a fizeste crescer, numa noite ela nasceu, na outra noite ela pereceu. Ou seja, você tem compaixão por uma coisa que você nunca fez nada por ela. Mas você está dizendo que você ama essa planta, que você se sente por essa planta. Tá bom, Deus está dando esse espelho para ele. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes nós precisamos ver o que tem dentro de nós. Às vezes Deus faz uma pergunta parecida para nós. Tem sentido essa sua reclamação? Você está reclamando? Tem sentido isso? Nós temos tantas coisas. Eu fico pensando na minha vida mesmo, né? Eu nunca quebrei uma perna, um braço, quase quebrei um dente uma vez, né? 2 vezes. Quando eu era menino, tinha esse negócio, eu não gosto de altura, depois disso eu fiquei com medo de altura, mas eu não tinha. A molecada falava assim, vamos ver quem sobe lá no aro do basquete e fica de pé? Aí, eu fui lá, né? Aquele trem quebrou, caí no chão. Quando eu acordei, estava lá na diretoria, com todo mundo olhando para mim, inclusive minha mãe, né? E aí, cheguei em casa, levei uma surra, né? Mas eu caí de boca, de cabeça. Era para mim ter morrido, né? Ou pelo menos quebrar um dente que fosse. Na outra vez eu estava arrumando um carro velho lá, sabe? E aí eu deixei uma chave inglesa em cima e comecei a balançar uma peça para tirar, eu estava debaixo do carro, aquela chave caiu assim, bem na minha boca. Eu falei assim, valei-me, Senhor, que meus dentes quebrou tudo, não quebrou. Fiquei tão feliz com aquela boca inchada, sabe? Não tinha quebrado meu dente. Porque você sabe, né, quebrar dente não é fácil. Do que eu vou reclamar para Deus? Mas nem um dente eu quebrei. Bom, tenho tanta coisa, a igreja, os irmãos, o carinho, a atenção, sou feliz em pregar, ainda recebo por isso. Veja só, eu, por exemplo, eu sou uma pessoa muito abençoada por Deus. Do que eu vou reclamar?
Bem, conheci uma pessoa que o filho dele era muito reclamão, mas muito reclamão. E ele pegou essa criança uma vez, tacou dentro do carro, levou a criança, sabe aonde? Primeiro para um orfanato. E disse: aqui são essas crianças que não têm nem pai e nem mãe. Depois levou ele para um hospital e disse: esse lugar aqui só tem gente doente e morrendo. E você reclamando o tempo todo, o tempo todo. O Jonas, ele só sabe reclamar no livro. O Jonas, ele só sabe criticar. O Jonas, ele não faz nada com amor pelas almas, pelas pessoas. E agora ele vem querer chorar por uma planta. Você já notou que os egoístas só choram por coisas que favorecem eles? Então, irmãos, faça uma reflexão. Essa pergunta é introspectiva, é de correção mesmo. Deus falando para Jonas, versículo 9: tá certo você se enfadar por causa de uma boboreira, troca a boboreira por aquilo que te enfada. Troca. Aquilo que você acha que, olha, como eu estou sendo prejudicado. Troca. Está chorando por conta do quê? Que falta para você? Deus nos deu a vida. Acordei de manhã. Olha que bênção. Fico pensando em como Deus é bom para a nossa igreja. Hoje essa igreja estava lotada de crianças. Um trupé, eles chegam, quer mexer em tudo, suja tudo, quer derrubar tudo. Sobe para cá, sobe para lá, briga um com o outro, dá tapa na orelha, cospe um no outro. E Deus falando assim para os irmãos: cuida deles, cuida deles, cuida deles, cuida deles, cuida deles. Aí, se a gente briga com as crianças vão embora, e quem que vai fazer a alegria dessa igreja? Quem que vai? Meus irmãos, que alegria maior tem uma igreja do que ter tantas crianças? Aquelas igrejas que chega aquele povo tudo emburrado, um com a cara mais amarrada que o outro e tal, né? Para que isso? Aqui não tem tempo para isso. Que a pessoa já chega estressado, mas a criançada cura, sabe? Eles curam. Como Deus é bom para nós e como Deus é bom para a nossa igreja. Então, às vezes, nós precisamos de um espelho para ver o quanto somos egoístas no que se refere à dor, ao sentimento e até mesmo à alegria do próximo. Se alegre com os que se alegram, chore com os que choram. Faça o que Deus está mandando. Deus declara todo o seu amor pelas almas, no versículo 10 e 11. Primeiro ele fala para o Jonas: Jonas, olha, você teve compaixão da boboreira que não trabalhaste, não fizeste crescer, que uma noite nasceu e uma noite pereceu, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a mão direita da mão esquerda, e também muitos animais. Deus tem compaixão pelas almas. Ele está dizendo: você pode ter compaixão por uma planta que não fez nada. Eu não posso amar essas almas. Quando Deus fala tem 120.000 almas que não sabem discernir da mão direita e da esquerda, porque são crianças, são incapazes. E tem que destruir essa cidade porque Jonas não ama essa cidade. Então Deus está dizendo: eu amo as almas. Deus está dizendo aqui, Jesus, ele amava as almas. Uma das coisas que realmente o Espírito Santo mostra para nós no Novo Testamento é a visão de Jesus. Ele olhava para pessoas, via multidões, e a palavra de Deus diz que dentro dele ele se comovia, ele se constrangia, movia-se de íntima compaixão. Quando você vai traduzir essa frase, a íntima compaixão, mover-se de íntima compaixão, é um amor sem igual, é um amor infinito, é um amor que se ele não pode ficar parado, ele tem que agir, é um amor que age,
É por isso que quando ele olha a multidão e vê como ovelhas que não têm pastor, e se move de íntima compaixão, ele diz: dai-lhes voz de comer. Nós temos que fazer alguma coisa por essas pessoas. É isso. Então, meus irmãos, a compaixão nos move, nos inclina a fazer alguma coisa. E aí o nosso egoísmo vai dando adeus. Quando você passa a amar, o ódio vai dando adeus. Quando você se move para ajudar, a tua inércia vai sendo deixado de lado. Então experimente fazer isso, experimente amar, experimente a ter compaixão das pessoas, experimente. Mas como é que eu faço isso? É tão simples, ajude, muda, sabe? Eu sempre uso o exemplo do copo. Você viu um copo no chão? Cata. Pega, põe na lixeira. Não fui eu que joguei, tá vendo? O dia que você pegava do chão, colocar no cesto, você vai se sentir bem. Isso vai fazer bem para você. Por quê? Porque a pessoa não merece que você faz isso para ela, porque ela é uma sujesmunda. Mas você fez. Você tratou bem com mal. Então, são essas atitudes. A pessoa brigou com você, sorria para ela. Faça isso. Deus, ele declara o seu amor pelas almas. Deus está tentando fazer Jonas amar as almas. Olha o versículo 11 no final, tem um ponto de interrogação. Sabe por quê? Porque essa história não tem fim. A história de Jonas não tem fim, a história de Jonas continuou no próximo profeta, continuou, é hoje. A história de Jonas é hoje, porque nós precisamos tratar o egoísta que existe dentro de nós. O que eu faço quando Deus dá uma ordem? Eu obedeço ou eu fujo? O egoísta foge. Ele fala: não fui eu. Não é comigo, eu não estou nem aí, não fui eu que armei essa confusão, Então o que eu faço quando Deus me dá uma ordem? O que eu sinto quando Deus ou as pessoas dizem não? Falo: não, Gilberto, eu fico aquela autocomiseração, eu tento refletir, ou eu fico querendo morrer, sumir, coitadinho de mim, falaram não para mim, vê se pode uma coisa dessa, o mundo vai acabar. Não, o mundo já acabou, quero morrer. É o Jonas. Deus fala não para ele, ele quer morrer. As coisas não acontecem do meu jeito, quero morrer. É o Jonas que está dentro de nós. Eu tenho compaixão pelas almas. Está errado aí, das pessoas. Veja, eu citei aquele exemplo, tem pessoas, meus irmãos, que estão lá em Paris, nas melhores avenidas, nos melhores restaurantes, sabe, defendendo, como eu disse, alguma causa, a causa, mas ele não ama alma nenhuma, ele nunca vai mover um dedo por nada. Mas a mídia faz ele, Ele é aquela menina entojada lá, aquela tal de Greta, aquela coisa horrível lá. Não, perdão, meu Deus, tenha misericórdia desse pobre pecador, Olha aqui, O que uma criança entende de uma floresta? Fala isso para mim. Que uma criança que nunca tinha visto a floresta amazônica, estão tirando meu ar, Você já foi na floresta amazônica? Eu já. Está escuro lá. Lá você tem vontade de cortar a árvore para poder ver alguma coisa, Quem mora lá sabe disso. Você corta uma, nasce 3. É fácil, Então, isso mostra que as pessoas têm amor por tantas bobagens, mas não têm amor pelas pessoas, não têm amor pelas almas. Jonas estava desalinhado com a vontade de Deus. E eu estou alinhado? Ele está completamente desalinhado, mas eu estou alinhado? É fácil falar do Jonas, mas eu não quero mais falar do Jonas, eu quero falar de nós. Nós, meus irmãos, a nossa igreja. A nossa igreja, ela tem que mostrar que ela não é egoísta. A nossa igreja tem que mostrar que ela ama pessoas, que ela ama almas. E quando você ama, a pessoa amada se sente amada.
É isso que faz ser diferente. Se alguém sentir falta um dia da nossa igreja, sentirá a falta do nosso amor. Porque o evangelho pregado, ele é pregado em muitos lugares. Então, temos que aprender a amar mais, a cuidar mais. Nós estamos terminando o ano, mas nós temos um desafio muito grande para o ano que vem. Eu disse aqui, nós estamos terminando o ano bem melhor do que terminamos o ano passado, pela graça de Deus. E o que faremos com um presente tão gracioso desse?